O restaurante Peninha é aquele restaurante que tu vais e sabe que tem uma comida caseira, gostosa. Ao meio-dia, o almoço sempre com buffet aquilo e tem um churrasco até especial para quem curte um churrasco. Uma sobremesa sempre maravilhosa. Para quem gosta de uma coisa mais natural, assim, tipo umas saladas, um arroz integral, também tem. Peninha tem tudo. Além de tudo isso, ainda tem um lugar amplo, legal para tu fazeres a tua festa lá. Tem um estacionamento que cabe todos os teus convidados. Eu acho que é o maior estacionamento do centro. E à noite agora uma novidade, porque o Peninha já tinha lanches, já tinha tábuas e agora também tem pizza. Então fica a minha dica. E o restaurante Peninha também patrocina a possibilidade de eu ter pessoas como este meu entrevistado de hoje, que é o Jairo Costa. Tudo bem, Jairinho? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Então, eu vou começar perguntando o seguinte. Qual foi o primeiro trabalho que tu tivesse na vida? Já que nós não combinamos qual era o assunto. Não, o assunto é tu. Então, o meu primeiro trabalho, eu fui vendedor de carro. Quantos anos tu tinhas? Eu tinha 18 anos. Vendedor de carro? Isso. Tá, foi por necessidade ou porque tu já gostava da coisa? Não, eu sempre gostei. Eu acho que eu tenho talvez um perfil assim para vendas, né? Uhum. E eu sempre gostei de vendas. E tu sabe que homem, sempre carro é o sonho de todo menino, ter um carro e tal, né? E na época eu sou muito amigo do Eduardo Baixa. E o Eduardo me convidou para a gente trabalhar em Criciúma, que eles na época tinham comprado a concessão da Peugeot, era uma novidade, né, na região, carro europeu e tal. E foi uma experiência boa, eu acho que aprendi bastante. Tá, daí tu moravas lá? Não, eu ia todos os dias. Morava aqui, ia todos os dias todos os dias em Criciúma e voltava. Mas eu na época até a gente ia em 3 amigos, porque eu tinha o Tavinho Bertoncini, o Otávio, que trabalha na Dimasa, que trabalhava no consórcio BBS na época, e o Marcelinho também. Então a gente ia nós 3, a gente dividia gasolina e tal, né? Era mais diversão do que trabalho, né? Não, eu acho que era um trabalho mais assim, ó, como que eu vou te dizer? Na verdade, serviu muito como experiência, entendeu? Porque como eu não fiz faculdade, né? Então, na época, tu sabe que o mercado de trabalho ele é muito difícil, né? Para quem não tem estudo. E eu sempre tive um sonho de ser jogador de futebol, tentei muito, não deu e tal. Então, eu acho que a venda, né, quem se prepara para ser vendedor, ele te abre um campo de conhecimento muito grande. Então, se tu souber aproveitar o espaço as portas que te abre, ele vai servir o resto da vida para outros trabalhos, independente se você continuar a ser vendedor de carro ou não. Eu acho que ser vendedor é uma das coisas mais difíceis que tem. É muito difícil. Bom, tem alguma técnica? Tu usa alguma coisa que é tua, assim, que tu, com o tempo, tu desenvolveu, assim, de conseguir entrar na cabeça daquela pessoa, entender o que ela quer, se tu tens o que ela quer? Tu tens alguma técnica tua, assim? Eu acho que assim, ó, eu não me considero um vendedor, né? Eu acho que ainda falta muito para mim aprender para ser um vendedor, né? Eu acho que o mais importante de tudo é a credibilidade. Eu acho que se tu tem credibilidade, tudo aquilo que tu fala, as pessoas confiam, entendeu? E eu sempre digo uma coisa assim, ó, a venda, ela é na verdade uma plantinha, né? Certo? Porque hoje os investidores, eles acreditam muito no que o vendedor fala. Então, se tu dá lucro para o investidor, ele está sempre comprando alguma coisa de ti. Sempre que tu oferece e fala, ó, pode comprar que tu vai fazer um grande investimento. E lá na frente, ele ganhar com isso, ele sempre vai te procurar para fazer investimento, entendeu? Então, a credibilidade é a coisa mais importante que tem. Nunca colocar o teu investidor numa fria. Sempre procurar botar ele realmente num negócio que ele vai lucrar com aquilo, entendeu? Independente se for pouco ou muito, mas ele tem que lucrar. Ele tem que realizar o capital dele, né, corrigido e mais algum lucro em cima. E ele está sempre contente daí, entendeu? No que mais tu trabalhaste? Depois eu trabalhei com rádio, né? Depois eu tive loja. O que tu fazias na rádio? Na rádio eu fazia um programa esportivo, né? Que era o sonho de jogador e tal, né? Daí é esporte, né? Como é que era? Fala, relembra pra gente. Assim. Legal, assim, entrevistava, né, o pessoal da área de esporte, fazia matérias, né, com pessoas que já foram do esporte atual, que estavam na mídia. Procurava estar sempre atualizado, né? Eu acho que é muito importante, assim, ó, tudo aquilo que tu faz, se tu te dedica
e tu tem conhecimento do que tu tá fazendo, tu vai fazer bem feito, entendeu? Eu vejo assim, ó, hoje tem muitas pessoas que, independente de estar numa grande TV ou num grande rádio, mas a gente sente que a pessoa lê bastante, entendeu? Tá sempre bem informado, eu acho que isso é importante. Tu vai fazer um programa de esporte e tu tá desinformado, né? É complicado, né? É verdade. Às vezes tem pessoas que estão falando sobre um jogador que está no São Paulo, o cara já está no outro time, nem está mais lá no São Paulo. Já saiu, é muito rápido o mercado, entendeu? Né? O jogador de futebol, ou seja, o esporte não é só futebol, né? Todos os esportes, basquete, vôlei, enfim, todos. Às vezes eu vejo um comentarista falando de um jogador que não está bem no Corinthians, o jogador não está mais no Corinthians, já está no Grêmio. Né? O outro que ele está falando do Internacional já está no São Paulo, ou do São Paulo já está na China, entendeu? Então, toda hora eu vejo assim, um furo de jornalista conceituado, entendeu? Isso aí o que é? É a falta de informação. Né? Como é que foi esse teu sonho assim, eu quero ser jogador de futebol? E tu tentaste, tu foi de verdade, assim, sim, né? Não foi sim. só uma coisa de moleque. Não, eu comecei aqui, fiz teste no Inter, passei. Na época, a gente não quis ficar, foi eu e o Emerson Almeida, né? A gente passou, aí eu não quis ficar no Inter, a gente foi pro Criciúma. Por que tu não quis ficar no Inter? Porque assim, Karin, eu vou tentar resumir para não ser uma coisa muito demorada. É que na nossa época, o futebol não é como hoje, entendeu? Hoje, o futebol, as pessoas têm uma estrutura muito grande para te ficar num clube, né? Imagina uma criança com 14, 15 anos, porque eu considero uma criança 14 anos, morar num estádio de futebol, naquela época, não tinha estrutura, entendeu? O jogador de futebol que jogava no profissional ganhava muito pouco. Então, os pais incentivavam a estudar. Não queriam que o filho fosse jogador, por quê? Porque não tinha futuro. Um ou outro se destacava. Sim, tinha que jogar num time grande na Europa ou na seleção brasileira, porque, só para te ter uma noção, todos os jogadores da minha época, a maioria hoje, estão passando dificuldade. Não é porque eles não estudaram, não tiveram... Investiram em algo que não... Investiram errado, porque também quem é jogador, se não tiver uma pessoa da família ou um assessor por trás para saber investir o dinheiro também, ele acaba investindo errado, porque ele também não tem tempo para fazer investimento, né? Ele precisa ter uma renda depois quando ele parar, porque ele acostuma ter Hoje não, hoje é tranquilo, um jogador de futebol, se ele souber aproveitar o que ele ganha, né? A gente tem vários exemplos hoje aqui, né? Por exemplo, o Aloísio, né? O Aloísio é um menino hoje que saiu daqui, foi para São Paulo, está na China, ganha muito bem, né? E está sabendo investir o dinheiro, entendeu? O Aloísio é um menino, quando parar de jogar, ele vai ter um grande futuro pela frente. Por quê? Porque ele está investindo o dinheiro certo em imóvel, não está fazendo bobagem, não está botando dinheiro fora, né? Comprando bastante imóvel, renda de sala comercial, de empreendimentos que vão valorizar. Isso é importante. Então, assim, por quê? Porque ele está se assessorando bem, entendeu? E qual era a diferença? O que o Criciúma te oferecia que o Inter não te oferecia? Na época era perto, né? A gente morava em Araranguá, estava aqui pertinho, estava sempre com a família. E, enfim, e aí a gente, né, acabou ficando ali. Mas a questão toda é que, assim, o futebol da nossa época de hoje é totalmente diferente. Hoje no Brasil ele ainda não é profissional. Profissional ainda é na Europa. Por quê? Porque o futebol não tem estrutura, né? A maioria dos clubes no Brasil hoje não tem estrutura ainda. Entendeu? É só o time profissional, que os jogadores que ficam ali às vezes uma temporada, mas já vão ser vendidos para outro clube, sai. Mas a categoria de base não tem estrutura, entendeu? Que é onde tu forma todo um atleta para ele seguir a vida dele em todos os aspectos, né? Até no jeito de conversar, de dar uma entrevista, de como se portar, de se cuidar, porque o corpo dele é a ferramenta dele, entendeu? Então, assim, um jogador de futebol não pode ter noitada, não pode beber, tem que descansar, tem que estar sempre... É um atleta, sempre em forma, entendeu? E isso na categoria de base é importante. Também, tu falaste agora uma coisa interessante que a gente vê de jogadores de futebol, principalmente no Brasil, que é aquela coisa, todo menino quer ser porque ele quer ganhar muito dinheiro, tem muita mulher e muita festa, quando na realidade ele esquece que é um atleta, em primeiro lugar. Isso é o mais importante. E é muito rápido a carreira. Ele vai ter esse tempo para aproveitar depois, entendeu? Então, assim, jogador dos 18 aos 35 anos. Essa é a carreira de um jogador em alto nível, né? Tem alguns que tu vê jogando até os 39, 40, mas em alto nível é 10 anos. Depois baixa um pouquinho
joga mais 4, 5 anos, porque tem experiência. Como na gíria de futebol, corta caminho. Não corre errado. Entendeu? Tipo assim, ó, quando tu não tem experiência, tu corre em bola perdida aqui pra quê? Se desgastar, dá um pique na bola, dá carrinho, não sei o que, não tem necessidade. O jogador que tem experiência, tu pode ver, todo jogador que tem experiência, depois dos 32, ele já vai só na boa, entendeu? Então assim, já começa a segurar as energias, porque tem mais 90 minutos e pode vir uma prorrogação, um acréscimo, entendeu? Então tudo isso aí é experiência, uma né? lesão. Uma lesão e tal. Então assim, o jogador tem que, na verdade, tem que se cuidar, né? E como é que foi a experiência no Criciúma? Uma experiência boa, né? Eu passei no Criciúma, ali eu não joguei no profissional no Criciúma, né? Eu joguei só nas categorias de base. Depois tentei jogar em Portugal, também não deu certo. Tu foi embora pra lá? Fiquei lá um tempo, lá em Portugal. E aí, que tal? Quantos anos tu tinhas? Na época eu tinha 21. Tava assim, querendo aquela fase de passando ou dá certo, ou vira profissional, ou vai encarar outra vida. Depois disso não deu certo. Tá, tu foi sozinho? Na época o Emerson Almeida estava lá, né? Tá. E aí tinha o professor Renato Valvassori, que hoje ele é da Fundação de Esporte de Criciúma, que ele era preparador físico lá de um time lá em Portugal. Então eu morei com ele lá um tempo, né? E como é que foi a experiência, assim, fora o futebol, como é que foi a experiência? Não, acho que isso tudo serve de experiência, entendeu? Para te ter conhecimento, né? Eu fiquei lá 6 meses em Portugal, foi uma experiência boa, conheci a Europa, a Inglaterra, a Espanha, né? Então assim, ó, é isso que eu digo, tudo tira uma lição. Depois disso que eu vi que não deu certo, eu voltei para cá, daí tentei um outro empreendimento que na época era a Febre, né? Que era lojas de 1,99, né? A gente tinha 5 lojas, né? E aí também não deu certo, por quê? Porque naquela época a gente comprava muito em dólar. Importado, né? Então, e aí o dólar teve aquela mudança de um dia para o outro, assim, o dólar deu aquele estouro, né? Quase como se foi agora, mas foi pior até. Foi mais brusco, né? O dólar chegou aí a 4, né? E aí a gente, infelizmente, não tinha mais como... Mas quando tu decidisse, assim, quando e como que tu decidiu assim, não, eu não tenho mais como ficar investindo em futebol, eu não... como é que foi essa decisão que tu tomou? É que, na verdade, assim, ó, tu acaba chegando uma hora que tu também tem a necessidade de começar a te resolver financeiramente, né? E o futebol... como todos os esportes, tu vai até um momento que a tua família vai te dando um apoio, segurando. Chega um momento, ainda mais naquela época, é muita pressão da família, entendeu? De tipo assim, ó, não, tu tem que estudar, ou tu tem que trabalhar, ou tu já tentou demais, e eu acho que tá na hora de... Tu já tá com 21, com 22 anos, entendeu? E tu começa a te cobrar também de ti, né? Então aí foi onde eu acabei dizendo, não, eu acho que... Né, mas isso foi uma coisa tranquila quando tu dissesse, não, acho que não deu mesmo. Foi uma coisa tranquila ou foi uma coisa dolorosa? Não, assim? Assim, ó, eu acho que foi tranquilo porque eu naquela época eu também já estava preparado para isso, entendeu? Porque eu acho que a frustração é quando tu para, mas tu ainda é garoto, assim, com 15, 16, tu tem muita coisa pela frente ainda, né? E naquele momento eu acho que eu estava preparado para isso, entendeu? Porque assim, ó, eu nunca tive esse de ficar arrependido, de não tentar mais e tal. E aí depois, assim, ó, foi várias experiências, aí depois eu morei 5 anos nos Estados Unidos, né? Pois é. Foi uma longa data também, outra experiência maravilhosa. Quando que tu decidiu ir embora para os Estados Unidos? Quando deu assim que o dólar ficou super valorizado, né? E a gente acabou vendo que o nosso negócio aqui de 1,99 ele ia ficar inviável. Aí, tu imagina, solteiro, pensando, pô, o que eu vou fazer? Não tenho uma faculdade, tem que pensar em alguma coisa uma saída, né? Aí tu conversa com um amigo, outro te dá uma opinião, pô, os Estados Unidos, o dólar tá alto, quem sabe de repente, né, tentar entrar enquanto é solteiro, tu faz várias aventuras, né? E aí foi ótimo, né? O meu irmão tá até hoje lá, né? A gente foi juntos, né? Ô Jair, a gente percebe que tu és, tu me corrige se eu estiver errado, que tu é muito pragmático nas coisas, não tá dando certo, muda e sai. Tranquilo. Tu não fica carregando coisas, se não dá, já parte para outra. Não, passado já ficou para trás, sempre olhando para frente.
eu sempre penso assim, ó, o carro tem um para-brisa daquele tamanho para te olhar para frente, e um retrovisor bem pequenininho para te olhar para trás, né? Então, olhar sempre para frente, entendeu? Nunca se arrepender daquilo que fez ou que deixou de fazer. Sei. Sempre pensar para frente. Então, assim, ó, a minha vida sempre foi muita mudança, entendeu? E interessante que tu nunca, até agora, até essa fase que tu estás falando, tu não deixa cair a bola assim e entra numa depressão. Não. Tu olha para frente, já para outra coisa. Claro, e olha como tu vai ter mudança na minha vida ainda, não contamos Não chegamos. Não chegamos em nada, Estados Unidos agora, vamos para os Estados Unidos. Vamos para lá. Daí? E aí, sensacional, né? Aprendi muito, né? Pô, só a cultura, tu aprender a falar inglês já é muito bom. Aprender uma outra cultura, enfim, toda a estrutura que os Estados Unidos Tu moraste onde lá? Eu morei lá em algumas cidades diferentes, né? Porque tu vai mudando, aí trabalho fica muito longe, tu acaba... Mas assim, morei na região ali entre Nova York e Boston, né? Pra ter uma noção de região. Então, assim, eu morei em Somerville, morei em Marlborough, morei em Concord. São tudo cidades pequenas, assim. Tem um monte de brasileiro nessa região, né? Muitos, né? Acho que até é difícil aprender o inglês de tanto brasileiro que tem. Eu trabalhava só com americano, né? Então, pra mim ficou mais fácil, né? Porque a minha maior parte lá eu trabalhei com americanos, então... Mas a gente no final de semana fazia, né, um churrasquinho, se reunia os brasileiros e tal... Mas assim, ó, foi uma experiência muito legal. Quando tu chegaste lá, tu já sabia o que tu ia fazer ou tu chegou e disse assim, agora eu vou procurar? Meu primeiro serviço lá, nunca tenho vergonha de dizer, o primeiro serviço foi lavar louça. Porque não falava nada inglês. Então tinha que... Peguei uma pizzaria, vamos pra lavar a louça, entendeu? Depois limpar mercado à noite, tudo com máquinas e tal, né? Eles maquinaram tudo e tal, e depois trabalhei... Aí fui passando, né? E aí uma história muito legal é que o último emprego que eu trabalhava, que era uma pizzaria, né? Depois eu acabei arrumando um emprego de cozinheiro pro meu irmão, hoje ele é o dono. Né? Olha, que legal! Então, bem legal, assim. Então, assim, depois ele ficou, né? Porque ele tá lá há 16 anos, né? Hoje ele já tem 2 restaurantes, tem 2 lojas de carro, né? Então, com outros empreendimentos lá, inclusive... Ele é mais novo? Ele é mais novo. Tu foi, abriu as portas? Eu fui, abri a porta, ele ficou, ele está 16 anos lá. Hoje a gente tem empreendimentos aqui, que ele é sócio. E estamos também com uma parceria aí com outra empresa para a gente também, de repente, daqui a pouco fazer algum investimento também em Boston agora, né? Onde o Evaldo e o Ricardo e o Eduardo, que a gente é sócio aqui, né, nas empresas de loteamento, a gente está pensando em fazer um investimento lá também agora. Legal. Vocês são quantos irmãos? Eu, o Beto, o Heitor e a Rosalda, né? Tá. O Heitor trabalha com o Beto nos Estados Unidos. A minha irmã mora desde que se formou em Porto Alegre, né? Só vem aqui passear. Na verdade, hoje com o pai e a mãe aqui, só eu. E tu mantém aquele negócio assim, vai lá, avisa teu pai e a mãe, toma um café, como é que é? Sim, eu moro porta com porta, né? Moro na frente. Mora na frente. Na frente, que bom tudo. Pra eles isso também, né? Mas é só até junho, né? Tô mobiliando o apartamento, tô saindo. Porque assim, ó, né? É aquilo que eu digo, mudanças, né? Então, mas eles são muito xereta de estar ali sempre e tal. São, assim, ó, minha mãe e meu pai são maravilhosos, né? Assim, sempre, se faz um café, bate na porta, tem café novo, fiz agora, ou tem um bolo, ou tem um peixe que estão assando. Sei. Ai, que legal. Ou a mãe às vezes faz alguma galinha com polenta, leva um pouco lá em casa. E as crianças, a minha mulher se dá muito bem com eles, entendeu? É importante, né? E vocês conseguem se reunir de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, todos, a cada 2 anos? Nesse verão a gente se reuniu porque o Betinho veio, né? Mas aí o Heitor acabou não podendo vir porque o Heitor não tem visto ainda. Qual foi a última vez que vocês se reuniram todos os 6? A última vez foi no verão retrasado. Que daí o Heitor não tinha ido para os Estados Unidos ainda, estavam todos aqui, né? Tu tens filhos? Tem um casal. Um casal, como é que é o nome Ana Clara. Ana Clara tem 11 anos e o Antônio Eduardo, que tem 5. Tá. Mas isso tudo aconteceu depois que tu voltaste? Depois que eu voltei dos Estados Unidos. Mas vamos para os Estados Unidos ainda. Tá, vamos ficar lá ainda. Calma. Que outras experiências interessantes que tu tiraste de lá? Assim, lições de vida. Assim, ó, isso aqui eu aprendi lá. Educação no trânsito. Primeiro que eu sempre digo, assim, é importantíssimo isso. Lá eles são muito educados, entendeu? Se você para o carro, eles não ficam buzinando atrás, falando aquele monte de palavrão, porque às vezes a pessoa na frente está dando um infarto, tu não sabe o que está acontecendo. Eles descem, vão lá, perguntam se aconteceu alguma coisa, se está com algum problema, se tu precisa de ajuda, se tu quebrou o carro, aconteceu alguma coisa. A pessoa diz, não, eu estou só esperando aqui a minha esposa que
que tá vindo com a cadeira de roda, porque tu não sabe o que está acontecendo na verdade. Por que parou? E quem para porque quer um carro numa rodovia ou na pista, alguma coisa tem, entendeu? E a gente, assim, então a gente vê o quê? Que a cultura do povo americano, eles são frios para algumas coisas, mas são muito educados para outras. Claro que a gente sabe que a gente está no caminho para chegar um dia lá, mas eu acho que a gente vai levar muito tempo, né? O Brasil está muito atrasado disso. Acho que a educação é uma coisa muito importante em todos os aspectos, né? O que nos Estados Unidos assim não foi tão legal, o que tu não acha que é um bom exemplo? Assim, ó, eu não moraria lá porque, assim, ó, o que eu não gosto lá? O que eu não gosto lá é que o povo é muito frio, entendeu? Então, assim, ó, você não tem, assim, aquela qualidade de vida que tu tem aqui, que tu faz amigos, que tu sai para jantar, vai a uma festa. Lá não tem, lá parece que tu vira um robô, tu só trabalha da casa pro trabalho, do trabalho para casa, entendeu? Mas assim, ó, tem segurança, tem saúde, é um povo educado, tudo é bom, mas não tem esse... E tu preferiu ainda vir aqui para essa bagunça do Brasil pelo porque calor eu gosto das coisas? Exatamente, eu gosto de morar aqui, eu tenho muitos amigos, eu faço amizade fácil, então eu acho que isso foi o que mais pesou para mim ficar lá, entendeu? Lá é difícil, assim, ó, de tu até te relacionar, porque tipo, tu sai 7 horas da manhã para trabalhar, volta cansado. No outro dia a mesma coisa. Final de semana, às vezes tu chega cansado, tu não tem nem coragem para sair, entendeu? Então... Não tem uma vida pessoal, social muito... Não, vida social lá é zero. Todos que moram lá, principalmente na nossa região, ainda mais no inverno que neva. Então... Você sentiu alguma coisa dos norte-americanos, assim, quando tu diz, eu sou brasileiro, uma coisa meio de resistência? Não, eles gostavam muito de mim. É. Meu patrão, o Steve, quando eu vim embora, chorou muito. Não queria que eu viesse. Olha. Várias vezes ele me ligou para me voltar. Sério? Me fez proposta para ganhar mais e tal. Sempre, assim. É que o povo brasileiro tem uma noção do americano que eles não gostam do brasileiro. Não é bem isso. O povo americano não gosta de alguns imigrantes que vão para lá fazer sacanagem, entendeu? Então, assim, tem muitos mexicanos, hispanos, que eles falam que é de todos os latinos, né? Latino para eles é tudo hispano. Brasileiros que vão para lá fazer sacanagem. Então, mas se eles vejam que é uma pessoa boa, eu sempre fui bem tratado por americano lá. Sempre, assim, eu ganhava presente de Natal, compravam ingressos de jogos de basquete, do futebol americano para ir junto. Né? O Steve, que era meu patrão, ele gostava muito de andar na neve com aqueles... como é que se fala? Snowboard? Tipo esqui? Mas não, é aquelas motinhas de andar na neve, né? E convidava para passar temporada com eles lá, porque eles lá, tipo, na neve é temporada tipo verão, né? Então, mas assim, muito legal eles. E por que tu decidiu voltar para o Brasil? Bom, eu decidi voltar para o Brasil porque o que aconteceu foi o seguinte. Chegou um tempo que, tu começa a chegar numa idade e tu tem que definir um monte de coisas, tipo, o que tu quer para tua vida, né? Formar uma família. E lá eu vi que eu não ia conseguir formar uma família. Entendeu? Lá era complicado, só trabalhava. Então eu disse, não, eu vou voltar para o Brasil, porque eu queria ter uma família, formar meus filhos e criar meus filhos aqui. E eu sabia que se eu formasse lá, eu não ia conseguir mais trazer eles embora. Porque meus filhos iam aprender inglês, iam fazer os amigos americanos no colégio, e eu começar a ter raízes lá. Peraí, tu tinha o quê? Por volta de 26, 27 anos nisso, quando tu voltou? Não. Tu foi com 21, não foi? Não, eu fui já com... Eu fiquei aqui com lojas na época até os 26, né? Tá. Tu já tinha 31. Eu voltei com 31, né? Hoje eu tô com 43. Que interessante, tu voltou para ter uma família. Para ter uma família. Tá, daí, chegou aqui... Cheguei aqui, daí começa a construir tudo de novo, né? Começa a ver o que tu vai fazer, qual é o tipo de negócio que tu vai ter e tal. E aí enfim, aí eu pensei em várias coisas, comecei com estacionamento de carro, né? Que era aquilo que eu fiz antes, que eu vendia carro, que eu conhecia o ramo. E aí foi onde veio o convite para mim entrar na política. Tá, isso aí nós vamos ficar pro segundo bloco. Antes eu quero saber, tu encontrou a tua esposa antes ou depois de ser vereador? Não, antes eu já era casado quando eu fui vereador. Então,
Então a gente tem que falar, né? Tu veio em busca de uma família, tu encontrou uma família, Claro. Tu encontrou a sua esposa. E aí vocês, ela era daqui. Vocês... Ela era daqui da Uruçanguinha, né? Eu já conhecia ela antes, né? De ter ido para os Estados Unidos. E quando eu voltei, a gente se reencontrou e começamos a namorar. E hoje a gente está casado já há 12 anos. Como as coisas acontecem para ti assim? Não sei se é a tua persistência ou as coisas acontecem assim meio que como que tu imagina, né? Sei lá, porque a gente não sabe da vida das outras pessoas, né? Então, eu não sei se de repente para mim é diferente ou porque a gente não conhece a história de cada um, mas para mim é assim, tudo parece que foi feito já capítulo por capítulo, né? Muito interessante. Vai acontecendo isso. sempre, já parece que já está programado. E essa programação toda, né, a gente está na metade ainda de tudo que o Jairinho fez, a gente vai continuar no segundo bloco. Mas antes de ir para o intervalo comercial, eu quero falar de outra coisa que é uma programação maravilhosa que a gente tem que ter na vida, que é cuidar bem dos nossos filhos quando nós não estamos com eles. Isso é muito importante. E é por isso que eu deixo o meu maior tesouro lá no Extensão X. Começou lá no xodó da tia Joyce, que a extensão é o extensão da tia Joyce, pequenininho, bebezinho, e é com muita segurança que a gente deixa lá os nossos amores, né? Porque realmente são tratados com muito amor. Sobretudo com muito amor. A didática maravilhosa, o local maravilhoso, segurança, tudo. Profissionais de primeira. Mas a gente sente, é uma coisa assim, ó. Se tu não conheces o xodó da tia Joyce ou Extensão X, vai lá e conheça. Vai lá e conheça. É amor, respeito, consideração. E os nossos filhos merecem, né? A gente também merece. Eu vou para o intervalo comercial então e volto já já conversando com Jairo Costa.